elogiando a ditadura militar. Naturalmente que nós temos nesse grupo pessoas que são convictas, né, que realmente são de direitas e apoiam esses movimentos e acreditam, mas nós temos também aí uma grande massa de desinformados, né? Então, a política pública ela é muito necessária. E no Brasil, nós conseguimos, para além da comissão de anistia, que é uma reparação, né, nós conseguimos fazer uma comissão nacional da verdade, instituir uma comissão nacional da verdade em 2016, depois de 2 anos e meio, em 2016, foi entregue o relatório, né? Um relatório bem robusto, né? Mais de 3.400 páginas, são 3 tomos, né? Com todos os relatos e com a indicação de todos esses agentes públicos que violaram os direitos humanos e também as recomendações, né? Então, a partir daí, a gente já poderia começar a trabalhar a nossa política pública de memória e verdade no Brasil, né? E aí nós temos aqui no Ceará, voltando, temos o comitê, né? O Comitê Memória, Verdade e Justiça, e que dá conta desse trabalho de forma também muito difícil, né, gente? Porque como você não tem política pública, você não tem verba também, você não tem dotação orçamentária para isso, né? Mas o comitê aqui no Ceará, professora, ele funciona a partir de uma iniciativa de pessoas como a senhora? Existe alguma lei que garanta a existência desse tipo de fórum, desse tipo de comitê? Existe alguma política pública efetiva? Existem deputados estaduais comprometidos com essa causa? Como é que isso está hoje? Pois não. Bom, o comitê do Ceará, como os demais no Brasil, né, porque nós temos comitês Memória, Verdade e Justiça em todo o Brasil, né? Eu estou tendo conhecimento que a senhora conseguiu, inclusive, fazer esse memorial, inclusive no Mercosul, pegando em vários países a questão de 2020, inserindo o programa Memória, Verdade na sede institucional Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, em Buenos Aires, na Argentina. Como foi essa experiência para envolver, aí completando o que o Ernesto, pegando tudo isso, essa luta que a senhora, essa batalha que a senhora está enfrentando, nacional e até internacional, né? Para que a gente transmita esse conhecimento para a juventude, para ela se engajar, para que não aconteça isso daqui para frente. Porque o mais importante é que a juventude venha conhecer e participar, se integrar nessa defesa dos direitos humanos e tudo mais. Certo. Bom, um pouquinho antes de 2016, né, em 2013, por aí, em 2012, foi instituído em todo o Brasil comitês Memória, Verdade e Justiça para poder apoiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né, porque você precisa de uma retaguarda, né, porque é um tema difícil de tratar no Brasil, ainda hoje é um tema não só difícil, porque muitos dos agentes públicos que violaram os direitos humanos estão vivos, e então eles têm medo dessa punição, né? Enfim, e o tema, em geral, por conta disso, existe essa cultura de que não existiu ditadura no Brasil, quando existiu ditadura no Brasil, né? E feroz, uma das piores da América Latina. O problema é que a gente desconhece, mas nós temos milhões de índios mortos, trabalhadores rurais, padres, religiosas, enfim, trabalhadores, operários. O nome não é só, a gente conhece só as figuras emblemáticas, Rubem Paiva, Frei Tito de Alencar, né, os dominicanos que entraram nessa luta, mas existem os outros, né, que são pessoas comuns que foram barbaramente torturadas e exterminadas, né, por conta de uma ditadura civil-militar, né? Então, foi criado esses comitês, na verdade, são movimentos, eles não têm uma institucionalidade, vamos dizer, oficial, né? Ela existe de forma oficiosa,
são movimentos, manifestações, enfim. E depois da Comissão Nacional da Verdade, que saiu o relatório, em 2016, né, vamos voltar aqui no Ceará, né, o nosso governador, Camilo Santana, resolveu criar um grupo de trabalho para instituir uma política pública de memória e verdade no Ceará. Né? Assim, as pessoas dizem, o Ceará tem mania de ser pioneiro e tudo, mas eu acho ótimo, porque nós somos assim, o primeiro estado no Brasil onde o Estado ele para pensar numa política pública de memória e verdade. E isso, para nós, é uma honra, é um orgulho. Né? Então, ele criou um decreto, onde criou um grupo de trabalho, para esse grupo de trabalho pensar essa política pública dos direitos, da memória e verdade no Ceará, e especialmente o legado, né, que foi deixado das graves violações aos direitos humanos ao longo da sua história. Né? Quer dizer, não tratar apenas da questão da ditadura civil-militar, mas nós temos outras questões terríveis de violações aos direitos humanos no Ceará, como Caldeirão, né? Os campos de concentração dos nossos retirantes. Nossos retirantes também são pessoas que precisam, né, ser lembradas. Bárbara de Alencar, né? Azevedo Bolão. Exato. E tantos outros, né, que Padre Biapina, os que participaram da Confederação do Equador. Enfim, então nós precisamos contar essa história, falar dessa história também. Então, nesse sentido, o governador criou esse grupo de trabalho e nós estamos trabalhando desde 2016 nesse tema. E agora, no momento, nós estamos na seguinte condição, de instituir oficialmente, né, essa política pública. Ela já acontece, instituir a política e o seu programa, que é Ceará na Memória. É o nome do programa. Nós criamos aqui no Ceará esse grupo de trabalho e nós precisamos instituir. Agora está nesse momento. Né? E, assim, falando um pouco dessa política pública, né? A política pública ela já tem várias ações que formam o seu programa, porque nós começamos a perceber. No Ceará tem uma expressão muito, muito interessante que é dizer assim, tem, mas está faltando, né? Tem, mas está faltando. É assim que está a política pública. Não é só do Ceará, no Ceará até nós temos avanços significativos, mas eu acho que a política pública em geral de direitos humanos no Brasil, né, ela tem, mas sempre falta dotação orçamentária para ela. Né? E que é um tema difícil, né, professora? Porque eu tenho observado que ainda hoje as pessoas não sabem o que é essa política dos direitos humanos. Exato. Isso é muito mal interpretado, isso é muito distorcido, né? Então, o discurso de que a política pública de direitos humanos é uma política pública que vai passar a mão na cabeça de bandido. Isso não é verdade. Ou que é coisa de comunista, né? Que é coisa de comunista. Quando, na verdade, é uma política liberal, né? Uma distorção, né? Que prejudica, porque direitos humanos é algo fundamental em qualquer sociedade. Né? O Brasil tem um histórico muito complicado, né? Nós vivemos aí mais de 300 anos de escravidão, né? E isso entranhou, né? na cultura, brasileira, né? Essa questão da violência, né? De que se resolve com violência. A gente carrega isso. Patriarcal, nós estamos no século XXI e isso ainda faz parte da nossa vida, né? Faz parte da minha vida, faz parte da vida da minha filha, né? Que é uma jovem, tem 20 anos, mas é impressionante como as pessoas não sabem. Né? E assim, daí a importância de trabalhos como esse, né? Então, que resgatam essa memória, que explicam o que é essa política pública de direitos humanos. Então, assim, acho que é preciso que haja mais compromisso, né? Especialmente, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de modo que a gente pudesse, de fato, assim, virar essa página, né? Porque até hoje a gente não conseguiu. Exatamente. Só pegando aqui, eu vou botar uma polêmica aqui, não sei se a senhora vai...
Pegando toda essa argumentação que o Ernesto coloca, eu acho importantíssimo, mas o Ceará, o Brasil não conhece os seus verdadeiros heróis. Né? A gente, às vezes, tem heróis estrangeiros e nossa história, como aqui a gente citou Azevedo Bolão, Bárbara de Alencar, a maioria dos cearenses, isso não é ensinado nas escolas. Né? Os nossos heróis. E aí a gente criou aqui, eu dou os parabéns aí ao governo por essa iniciativa, ter criado o Comitê de 2016 aí da Verdade. É o grupo de trabalho. O grupo de trabalho, né? Mas falta a questão política para ver o local. Mas nós temos aqui, aí eu peço desculpa aqui se eu vou jogar aqui, nós temos a homenagem ao primeiro presidente da ditadura, que foi Castelo Branco, lá no Palácio da Iracema. E não temos nenhum mausoléu ou local de homenagem aos nossos heróis. Aí eu passo a bola para a senhora. Como é que fica essa contradição? Inclusive, isso é uma luta antiga, né? Porque é terrível você, no Ceará, ter um memorial naquele... Terra da Luz, ter um memorial naquele porte, né? Com todo respeito ao Sérgio Bernardes, né? Que foi o idealizador, que era o arquiteto que projetou, enfim, aquele equipamento, mas na verdade, eu considero um absurdo, né? Um absurdo. Não que a gente tenha que destruir aquele equipamento, mas eu acho que nós podemos ressignificar aquele equipamento. Aquele equipamento ele pode ser um espaço de história, para quem não conhece, a gente está falando do mausoléu Castelo Branco, lá no Palácio do Governo, ali na Barão de Estudas. E são essas contradições, né, que nós enfrentamos, que a política pública de memória e verdade, de modo geral, enfrenta no Brasil. Nós temos um memorial naquele porte, mas a casa de Frei Tito de Alencar, até hoje, embora já esteja processo de tombamento, o município já comprou e tudo mais, mas até hoje não saiu do papel. Né? Nós não conseguimos construir o espaço, restaurar o espaço. Né? É um processo muito lento, né, quando se trata de políticas públicas. E, naturalmente, a gente sabe que existe verba. Né? Exatamente. Que existe verba. Exatamente, você falou num ponto muito interessante, só de concluir. A questão da política pública de memória e verdade, ela precisa de compromisso político, né, vontade política e dotação orçamentária. Sair do discurso e ir para a prática. E dotação orçamentária para isso. O que é que nós fizemos esse grupo para instituir essa política, né, para criar essa política ao longo desses anos, de 2016 até hoje? Nós fizemos um trabalho de articulação, porque o Estado tem equipamentos, tem isso, tem aquilo, então nós nos articulamos com a Secretaria de Educação, Secretaria da Cultura, e assim nós fomos a UES, URCA, UVA, suas universidades, e assim nós fomos construindo essa política, de formas que hoje nós já temos o programa todo montado, a gente não vai criar nada, nós criamos já o programa, e ele efetivamente acontece, ainda de forma muito incipiente, naturalmente, porque nós não temos dinheiro, mas assim, todos os seus 3 eixos acontecem, né? Que bom. Para os estudantes, porque exatamente por conta dessa falta de conhecimento, e especialmente dos estudantes da educação básica, né? Então, por isso que nossas ações são voltadas para a educação básica. Nós temos o site Cartografia da Memória, né, que é uma cartografia de todos os episódios de graves violações aos direitos humanos no Ceará. Ótimo. Né? Então, a gente começa desde a indústria colonial, né, com o extermínio de várias nações indígenas, né, passa por a questão do negro, porque se diz que no Ceará não teve negro, mas nós tivemos também, e sofreram muito também, exatamente, e, enfim, até chegar na ditadura civil-militar. Né? Como também, não só os negros, a gente, todas as outras, os índios, né? Agora, mais recentemente, os povos de terreiro, outras etnias, muita gente sofreu, com a ditadura. Né? Então, essa cartografia ela é bem abrangente, é um site interativo,
muito interessante, onde você tem o episódio e o local e os espaços, né? E, para além disso, também você tem todo o material de pesquisa como fonte para os seus trabalhos de escola, de universidade, enfim. Legal. Isso é uma ação junto com, exatamente, com as universidades, né? A SPS e as universidades. Assim, a gente já e a está sociedade civil caminhando para a segunda metade, né, do nosso programa, e eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o Frei Tito de Alencar. Né? Eu sei que a família preservou um acervo, né? Vocês têm, assim, tiveram cuidado, né, inclusive no Museu do Ceará tem uma sala, né, em homenagem ao Frei Tito de Alencar, e assim, falasse um pouco do Frei Tito, falasse um pouco da trajetória, né? E assim, o que é que a gente pode fazer para dar mais visibilidade para essa história que é tão importante para o nosso Estado, né? Para a nossa juventude, e que já existem algumas coisas, como eu disse, a sala no Museu do Ceará, né, que homenageia Frei Tito, que apresenta algumas peças. Eu já tive a oportunidade de visitar essa sala, gostei muito. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco dele, né? Pois não. Como sobrinha, né? E como militante, mais do que sobrinha, como militante da causa. Completando, porque muita gente hoje, a juventude, não conhece essa história, não conhece a questão de Frei Tito, né? Então, recomendo, além do que a professora vai colocar aqui, depois vocês fazerem uma pesquisa aí no site sobre a vida de Frei Tito, a destruição que a ditadura fez na vida dele, não só física, mas psicológica. Então, isso não, o Frei Tito é um exemplo de vários outros que aconteceram, né? Da mesma forma ou até piores. Então, vale a pena você se aprofundar, conhecer a sua história. E aí a professora fica aí com a palavra para nos colocar um pouco sobre a história do Frei Tito. Pois não. Bom, Frei Tito é cearense, né? Nasceu aqui em Fortaleza, de uma família de classe média baixa, enfim. Mas a nossa família assim, sempre teve um prazer pela leitura e pela democracia. Né? Eu acho que está no sangue, né? Como diz. Né? Então, Frei Tito, assim, veja, meu pai, ele é da Juventude Comunista. Desde os 15 anos, ele está com 95 anos. Eu me emociono. Eu acho que todo... Bom, então vamos lá. E ele, desde cedo, é sempre muito engajado, né, nessas ações políticas, por conta até do próprio ambiente familiar, né? E, então, ele sempre teve um engajamento. Quando ainda estudante aqui em Fortaleza, ele foi estudante do liceu, que é uma coisa que eu gosto de destacar. Ele criou a primeira cooperativa de estudantes, né, do Ceará, onde você tinha acesso a livros, fardamento, a um preço acessível, né? Porque hoje nós os estudantes recebem fardas, né, os livros, mas houve um tempo que as escolas públicas não tinham nada disso, né? Era apenas... Eu estudei no liceu na década de 70. Era uma coisa, era um modelo, era um sistema. Então, e Frei Tito tinha sua atuação já, né, no movimento estudantil, como também junto à igreja, né? Ele, desde cedo, a nossa família também é uma família católica, muito ligada às tradições, não naturalmente ligado mais à Igreja da Teologia da Libertação. Era dominicano mesmo, do Frei Beto também. Exatamente. Né? Então, e aí ele teve toda essa militância em Fortaleza, daqui ele foi para Recife, para trabalhar junto com a Juventude Estudantil Católica, a JEC. Ele coordenou o Nordeste, né, durante um tempo, lá em Recife, todo esse movimento no Nordeste, e de lá ele resolveu abraçar a ordem religiosa dos dominicanos, né? E esse trabalho continuou, né? Essa militância dele continuou, e eles tiveram um papel muito importante durante a ditadura civil-militar, né? Aquele período mais
grotesco, né? Lhe cortando aqui, porque nessa época a Igreja Católica estava muito envolvida nas SEB, nas organizações de base. Então ele pegou uma, não foi só ele, mas ele pegou uma onda que estava no sangue dele já. E ele toda uma De geração, educar, que de já vinha conscientizar. de João 23, né? João Exatamente. 23 O Vaticano II, exatamente. João 23 ele já pensou isso daí para as suas ações na igreja. E daí começaram a nascer as comunidades eclesiais de base. Que o Papa Francisco está querendo resgatar e os conservadores estão tentando impedir. Exatamente. E daí ele era muito ligado também, continuava ligado ao movimento estudantil. Então, o que eles resolveram é apoiar todas as ações dos estudantes, né? É importante que se diga isso, porque se fala muito que eles eram frades terroristas, frades isso, né? Frade aquilo. Mas, na verdade, o papel deles foi apoiar, né, os estudantes que estavam nessa luta. E apoiar das mais diversas formas, desde o apoio logístico. Pegando, inclusive, uma pedagogia de Paulo Freire, de conversar dentro das comunidades. Exatamente. Né? Então, assim, eles ajudavam no sentido de levar esses jovens para fora do Brasil, né? Passaportes, escondê-los, enfim. Apoiou vários. É importante que se diga que eles não apoiaram apenas. Lógico, naturalmente, que eles foram muito ligados à LN de Marighella, deram muito apoio, né, porque eram jovens, eles começaram aquelas ações na cidade, né, e eles, nesse momento, eles ajudaram bastante, mas não só a LN, mas como outros também, movimentos da época, eles contribuíram. Escondiam as pessoas, davam dinheiro, comidas, possibilidade para evitar de serem mortos, serem presos e torturados. Exato. Né? Então, e nesse processo era uma grande, vamos dizer, uma grande teia, né, que existia no Brasil, era uma rede enorme, porque nós temos de dizer que no Brasil, assim, a ditadura não foram só os familiares, mas os amigos também foram muito importantes para a sobrevivência das pessoas, né, que se envolviam nos movimentos sociais. Então, Frei Tito teve toda essa participação, e até que ele entrou na filosofia, ele foi para São Paulo, né, Belo Horizonte foi para São Paulo, e em São Paulo radicalizou mais, vamos dizer assim, esse seu apoio à luta, né? E até que eles foram presos, né? Foram presos vários dominicanos. É bom que se diga que a Ordem dos Dominicanos no Brasil, especialmente a Bartolomeu de Las Casas, né? Eles têm um papel muito importante na nossa democracia. Né? É outra coisa que a gente precisa estudar muito, né? Porque a gente acha que a igreja é só esse outro lado, mas a gente desconhece esse lado, né, que contribuiu muito para que hoje nós estivéssemos aqui, nós tivéssemos uma democracia. Né? Então, ele fez toda parte desse movimento e ele tinha, a gente não pode negar, sempre teve uma liderança, um papel de liderança nesses movimentos, e até que eles foram presos, né? Foram presos em 68, primeiro no Ibiúna, porque aquele encontro de Ibiúna, né? Quem conseguiu aquela chácara foi Frei Tito, né? Porque era Terezinha Zerbini, né? E o general Zerbini contribuíram. Ficou ali o foco ali mais naquela região ali do centro-sul ali, mas isso estava acontecendo no Brasil inteiro. Aqui no Ceará também muita gente foi preso e torturado e tudo mais. Mas o foco que deu ênfase foi ali naquela região de São Paulo, Rio, naquela centro-sul ali. Então, e lá estava envolvido essa questão dos dominicanos que tiveram uma participação mais efetiva. Muito importante. Então, o sítio de Ibiúna foi uma ação, né, de Frei Tito, junto com Terezinha Zerbini, de conseguir. Na verdade, Frei Tito era contra aquele encontro, ele não queria naquele local, porque ele. A gente hoje analisando, a gente sabe que foi um erro estratégico, né? Porque assim,
Você ir para Ibiúna, uma cidade pequena, milhões de jovens, todo mundo aparecer de onde repente. era proibido qualquer reunião, mais de 20 pessoas Então, era proibida. Era. Chamava-se muita atenção, né? Ele defendia que ela fosse feita, que esse encontro fosse feito na cidade mesmo, de outras formas, enfim. Mas como a maioria venceu e ele sempre foi muito democrático, acatou, né? E conseguiu aquele sítio e foi preso, ele, né, como todos que estavam lá naquele momento. Então, a primeira prisão dele ali, logo depois ele saiu, mas no começo do ano, aliás, mais na frente, eles voltam a ser presos, né? Dessa vez, pelo famigerado Fleury, pelo Esquadrão da Morte, né? Ele teve o prazer de torturar Frei Tito, era como se fosse um prêmio, né? Um prêmio para ele, e ele foi barbaramente torturado, né? Sevícias, enfim. E não só ele, né? Não. É toda uma geração que um dia estava na adolescência, na sua juventude, e no outro dia amanhece na barbárie. Exato. A mesma coisa aconteceu com a distorção histórica, por exemplo, da guerra do Araguaia. Eram estudantes, a maioria da USP de São Paulo, que se formavam com sonhos revolucionários de combater a ditadura, encontraram um lugar no interior para ajudar o pessoal e conscientizar. E aí, o que acontece? E aí vai lá e destrói, mata todo mundo, enterra lá mesmo, centenas de jovens estudantes, eram jovens sonhadores. Mas passaram uma versão, a Guerra do Araguaia, terrorismo, como não tem nada a ver uma coisa com a... Eram ações sociais de combate à ditadura, de combate à forma... Mas eles, assim, na verdade, todas as ações deles eram... de enfrentamento, de guerrilha, foi mais no sentido de defesa. Exato. Porque o trabalho deles mesmo era um trabalho de educação social, de base, era um trabalho social. Você vê, por exemplo, tem o Hans, que do Rio Grande do Sul, ele era médico, quer dizer, ele estava formando ainda, né? E ele foi, e no interior ele montou um posto de saúde. E esse era o trabalho dele. Né, de atender aquela população carente, faminta no interior do Maranhão, por exemplo. Né? Então, muitas ações nessa época, professora, do Araguaia se davam dessa forma. A gente né? tinha assim, vácuos, né, de acesso. Né? As pessoas nasciam e morriam sem ver um médico. Exatamente. Imagina na pobreza. O que era né? Lá no interior do Maranhão. Um jovem acadêmico de medicina que se dispunha a ir para o campo, onde as pessoas nunca teriam visto um médico, ele ia lá atender. E como foram tratados, né? Como terroristas, bandidos. O povo lá gostavam deles, claro, protegiam eles. Muito, protegiam. Mas é isso, que se constrói imagens para proteger sádicos, torturadores, né? Pessoas terríveis, né? E para manter isso vivo, como a gente enfrenta essa questão hoje. Né? Então, pessoas que ainda hoje defendem a ditadura militar, pedem para que isso volte a acontecer no nosso país. Mas é profunda ignorância, porque o período da ditadura militar foi um período de fome, de muita fome, de muita pobreza. Quer dizer, nós tivemos grandes construções, né? Aquelas coisas faraônicas, Ponte Rio-Niterói, enfim, usina de não sei o quê. Tivemos. Era né? tão absurdo. Muitos asfaltos, né? Rodovias. Mas era mais no sul, era mais no centro-sul ali, porque, inclusive, nessa época, existia 5 salários mínimos. O salário do Nordeste, o salário do Nordeste era um, o salário do Norte era outro, o salário mais alto, o salário mínimo mais alto era de São Paulo, Rio de Janeiro ali. Exatamente. E por isso que tinha tanta migração do Nordeste para lá, porque o salário daqui era miséria, né? Além da dificuldade de emprego. E ainda tinha a escravidão, porque nessa época tinha o salário mínimo para menor. O menor trabalhava o dia todo e ganhava meio salário mínimo. Eu fui um que eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo com instituído. Exatamente. Eu cheguei em São Paulo com 15 anos de idade, trabalhava o dia todo para ganhar meio salário mínimo, fazendo o trabalho do adulto. À noite ia estudar. Eu não dormia nada. Andava a pé e tudo mais. Então, muitos cearenses, muito nordestinos, foram para o sul
Brasília e a capital. Aliás, quem construiu o Sul, o Sudeste, foram os nordestinos. Exatamente. Né? É quem levanta todo dia de manhã cedo para a hoje. Até hoje para a cidade Mas funcionar. essa história não é contada. Para a gente conseguir ter um salário mínimo nacional, que ainda é uma vergonha, é outra história, né? Mas a gente precisa, a sociedade precisa se mobilizar, se acordar, conhecer a sua história, evitar os erros do passado, como essa questão da ditadura, porque o pessoal que não sabe, existia a polícia secreta sem identificação nenhuma, que chegava num bar desse aqui, botava um saco na sua cabeça, jogava dentro do carro e sumia com você. Exatamente. A família não sabia para onde é que você ia. Isso acontecia, porque eu vivenciei um pouco disso na década de 70, que eu servi o quartel na década de 70. Né? Então, o que acontece? Já no finalzinho da ditadura, caminhando para o final. Imagina na década de 60, 70, principalmente no mais quente ali no AI-5 ali, e no festival da Copa Mundial, quando se cantava para frente Brasil, era matando gente, morrendo gente, de maior destruição do mundo. Dentro dos centros clandestinos de tortura, né? Bom, foi essa coisa terrível, né? E continuando a história de Frei Tito, depois desse momento, ele foi torturado a primeira vez, né? E depois ele voltou novamente a ser torturado. E nesse sentido, após o sequestro de um embaixador, né? Ele foi na lista de 70 presos em troca do embaixador. Ele não queria sair. Mas aí ele já estava destruído. Ele já estava bem. A tortura foi bem abalado. Não, nesse primeiro momento ele até estava bem. Ele não queria ir, ele queria ficar. Mas todo o grupo sabia que se ele ficasse, ele ia terminar sendo morto, né? Porque existia um interesse, aquela coisa. Para dar exemplo. Para dar exemplo. E os torturadores são muito sádicos, né? Naquele momento existia um prazer. Vamos dar um exemplo para esses padres aí. Exatamente. Então ele teve que sair do país e ele já vinha cumprindo pena, ele estava preso, a pena dele era de 2 anos apenas, quer dizer, apenas não, né? Você passar 2 anos preso dentro dos presídios, que hoje é ruim, imagina naquela época, né? Enfim, então ele foi muito doloroso também esse processo de exílio dele, porque daqui ele foi para o Chile. No Chile ele foi recebido por Allende, né? Sinal que Allende estava no poder, que Allende caiu em 72, isso ele chega em 70 lá, e foi muito bem recebido, mas ele resolveu que ele gostaria de continuar os estudos religiosos dele, né? E resolveu ir para a Itália, né? Isso lá dentro dos dominicanos, da congregação que ele pertencia. Não, na verdade, assim, os dominicanos sempre o apoiaram, né, em todo esse processo, mas aí ele queria ir para a Itália para continuar os estudos dele. Só que quando ele chega, acho que é Instituto Pio XII, né, se eu não me engano, que é do Vaticano, quando ele chega lá, a própria igreja diz que lá não tem espaço para padre terrorista. Né? Então, ele vai para Paris, onde a Ordem dos Dominicanos tem um convento ainda hoje. No primeiro momento, ele ficou muito bem, né? Ele ficou muito bem em Paris. Inclusive, eu, durante muitos anos, preparando a Comissão Nacional da Verdade, nós andamos por todo o Brasil com a exposição chamada Sala Escura da Tortura, que é uma exposição, são cenas de tortura que foram relatadas por Frei Tito, né, a um coletivo de artistas plásticos, chamavam Coletivo Antifascista, e essa exposição rodou o mundo, andou pela Anistia Internacional, né? Enfim, ele estava muito bem, participou de programas de televisão, mas aí depois ele começou, que são aquelas questões que a gente diz, alucinação ou verdade, né? Ele começou a ver Fleury, né? E começou a dizer que ele estava sendo perseguido. Ele via em todos os cantos que ele via. Mas, de fato, durante todo aquele processo, o governo francês contribuiu muito com a ditadura. A gente deve muito à França, mas também a gente não pode esquecer que a França contribuiu muito para a nossa ditadura, porque ela apoiou a nossa ditadura.
né? Naquele momento, na França, existiam vários agentes públicos brasileiros a serviço da ditadura, espionando o que aqueles exilados estavam fazendo. Né? De porque manhã, muitos foram para lá, né? Gilberto Gil, outros, muitos para a Alemanha, para Paris, para a espionagem Inglaterra, continuava. Suécia, né? E o governo francês contribuiu para que esses agentes públicos fizessem o seu serviço, né, de espionagem, de saber onde estavam, o que estavam fazendo. Né? Existia também Violeta Reis, nesse momento estava lá a nossa Violeta Reis. Né? Ela fez um trabalho muito que eu sempre gosto de destacar, o trabalho de receber. Ela recebia esses exilados, dava muito apoio, enfim. E foi isso. Mas aí, com o tempo, ele foi... porque a tortura, a gente tem que pensar que ela não, as marcas do corpo, elas são... Exatamente. Elas saram, Destruição né? física e destruição mental. Mas a mental, ela é terrível. E foi uma das colocações, né, que os torturadores diziam, porque como ele foi uma pessoa, um homem muito valente e resistente, ele não entregou, ele sofreu barbaramente, mas não entregou os nomes, né? E, enfim, então ele foi muito torturado, né? E eles diziam, olha, tudo bem, você pode não dizer, mas nós vamos te deixar marcas que você nunca vai esquecer. São marcas profundas. E hoje, cientificamente, a gente estudando a tortura, né, desde a Idade Média, você sabe que isso é possível. Né, você deixar marcas psíquicas muito fortes nas pessoas. E essas marcas foram deixadas em Freitito. Né, e é interessante, em setembro a gente está falando de suicídio, né, porque foi um suicídio, mas a igreja considerou que... porque a igreja não enterra seus suicidas, né? Enfim, mas a igreja considerou que aquele não foi um suicídio, né? Que ele foi levado à morte. Exatamente. E tem uma frase dele que eu acho uma frase super lúcida, né? Dele, que ele diz assim: é melhor morrer do que eu perder a vida. Porque ele estava perdendo a vida por seus torturadores, né? Exatamente. Seus algozes. É uma história triste, mas assim, de certa forma, assim, valorosa, porque mostra a importância da gente lutar pelo que acredita, né? Você dá a sua vida por algo bem maior. E a vida da gente só tem sentido se tiver esse sonho, essa utopia de construção de um mundo melhor. Se a gente ficar só nessa vida, no dia a dia, não tem vida que vale a pena. Você acaba indo para a depressão, tendo que tomar remédio, outras coisas mais, e sua vida não vale a pena, do individual. Tem que ter esse sonho. E isso nós tínhamos muito na década de 70, 80, a juventude tinha esse sonho revolucionário de mudar, de melhorar, não só a sua vida, mas a sociedade. O que hoje, diante de um quadro, eu não entendo muito, eu fico até surpreso desse crescimento dessa extrema-direita, dessa forma autoritária, arrogante, de desrespeito à diversidade, aos valores humanos e à contradição, porque o que dá sentido à vida é a contradição, que a gente vai se aperfeiçoando, né, sem ser dono da verdade. Né? E esse absurdo, como o Ernesto falou, eu vou passar aqui, a gente está caminhando para os nossos momentos finais, essas nossas considerações, mas é resgatar essa utopia de construção de um mundo melhor. O pessoal fala na questão de comunismo, sabe nem o que é comunismo, socialismo, capitalismo, democracia. Exatamente. Então, vamos estudar um pouco mais a história de Freitito, vamos estudar mais a história de Frei Beto, vários outros lideranças que participaram nessa questão da ditadura militar aqui no Brasil, e que ela não volte mais. Né? É lamentável. O Ernesto foi muito falado, eu passo a palavra para o Ernesto passar, e depois eu vou passar para a professora e o Ernesto faz as nossas considerações finais. Tá? Mas eu acredito na vida e, por isso, eu espero que não só todos que estão assistindo procurem estudar, conhecer a história,
né? Porque existe muita propaganda mentirosa, fake news e tudo mais, em todos os cantos. Uma delas é que servidor público não trabalha, é vagabundo, ganha dinheiro demais, né? Você sabe que isso é uma construção. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora, que a gente vai depois no outro momento, mas isso é uma construção do grande capital para privatização e tudo mais. E eu passo a palavra para a professora, para ela fazer as suas considerações finais, agradecer em nome do Mova-se, e aí eu passo depois a palavra para o Ernesto, para ele fazer o fechamento. Por favor, professora. Pois não, eu também faço essa mesma indicação, conheçam a história do Ceará. No Ceará nós temos um movimento interessantíssimo, muito que se desconhece, como, por exemplo, a Revolta das Saias, que foram a revolta na escola normal, na época escola normal, hoje Justiniano de Serpa, que eram adolescentes, né, que lutaram ali na Santos Dumont. Na Santos Dumont. Exatamente. E hoje nós temos ainda viva Mirtz, né, a professora Mirtz, que é uma pessoa muito importante, que está aí para nos dar depoimento. Aliás, eu recomendo que tem Memória Verdade, TV Ceará, no YouTube, vocês procuram, são 4 documentários, que também faz parte dessa política nossa pública, da construção dessa política nossa, do nosso programa de Memória e Verdade, que são relatos de 3 mulheres e um homem, o professor Walter Pinheiro, que é um dos coordenadores do Comitê Memória, Verdade e Justiça, Ruth Cavalcante, Belise Guedes, que também é interessante conhecer a história de Belise Guedes, que é uma história de uma família, que são várias mulheres que foram denunciadas pelo próprio pai, né? Então, assim, são histórias de resistência incrível. E Maria do Carmo Serra Azul, que é a Cacau, que foi uma que participou da Revolta das Saias, né? Então, eu recomendo. Nós temos muitos movimentos de resistência no Ceará recentes, muito interessante, que os estudantes devem ter acesso e conhecimento por isso do nosso site Cartografia da Memória. E queria aproveitar nesses últimos momentos agradecer mais uma vez, né? Vida longa ao programa, vida longa ao sindicato, né? Isso é democracia, né? Isso é o que sustenta a nossa democracia, são os movimentos sociais. Queria deixar também aqui meu abraço a Valderez Albuquerque, que foi uma das fundadoras, né? Uma amiga querida. Lucy, Valderez, Adelita Calhau, da deputada Eliane Novaes. Exatamente. O caso de mulheres bravas, guerreiras. Por exemplo, Valderez é uma das pessoas responsáveis aqui no Ceará pela construção do Comitê Memória, Verdade e Justiça. Bom, minha amiga, eu acompanhei a Valderez durante esse momento, super atarefada, com várias agendas em Brasília. Mas ela encontrava uma hora, de noite, de tarde, em qualquer hora. Enfim, agradecer também Vanessa Canuto, a jornalista do sindicato, que muito também contribuiu para o comitê. E, enfim, vocês, Ulisses, você, Ernesto, muito obrigado ao nosso querido companheiro meu amigo Ismael, e o público que está aqui nos ouvindo, hoje acompanhando. Muito obrigada por dedicar esse tempo histórico de escuta, né? Nós. E é isso, gente. Vida longa ao sindicato, vida longa ao programa e parabéns. Professora, a gente agradece e agradece. Agradece 3 vezes, porque foi um excelente bate-papo. Essa história é uma história extremamente significativa, emocionante. Sim. E a gente precisa se aprofundar. E eu gostaria de deixar o espaço aberto, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, né? O canal do Sindicato Movas. Inclusive, quem gostou, vai lá e dá o like, compartilha, né? Bota no grupo de WhatsApp o link, né? Fala com os familiares, fala com os filhos, fala com a juventude, porque a gente não pode esquecer. A gente precisa manter isso vivo para que isso não se repita nunca mais. Então, um forte abraço à senhora. Obrigada. E a gente está aqui de portas abertas e precisa e vai fortalecer todo esse trabalho da comissão. Em defesa da vida, saúde mais serviço público, mova-se!